Neste momento, estamos acompanhando um mistério envolvendo um estudante universitário americano que está se desenrolando no exterior. Esse estudante, de férias de primavera em Barcelona, está desaparecido após sumir de uma boate na praia de madrugada. Segundo relatos, a polícia tem uma pista importante neste caso, e há uma nova reportagem sugerindo que pode haver crime envolvido. Estamos no On the Case, apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Tudo bem, essa história realmente começou a ganhar força hoje e é o pior pesadelo de qualquer pai. Seu filho sai de férias de primavera para visitar alguns amigos no exterior, em uma cidade relativamente segura, mas então você recebe a ligação de que seu filho está desaparecido. Esse é o pesadelo que a família de James Gracie, de 20 anos, enfrenta agora. Conhecido como Jimmy, ele estuda na Universidade do Alabama e deve se formar na próxima primavera. Ele também é natural da região de Chicago. Agora, Jimmy está no exterior, em Barcelona, e fez uma viagem pessoal durante as férias de primavera da faculdade. E ele ia visitar alguns amigos, segundo dizem, que estavam fazendo intercâmbio em Barcelona. Claro, Barcelona é um destino muito popular para estudantes universitários que querem estudar no exterior. Temos uma nova reportagem enquanto acompanhamos essa história ao longo do dia. Essa nova reportagem que acabou de sair é muito importante de comentar, vindo da IAT-TV no Alabama, onde a reportagem cita um veículo de mídia e um repórter em Barcelona e afirma que, enquanto a polícia está revisando as imagens de vigilância neste momento, eles dizem que há suspeita de crime neste caso. Agora, o que isso significa? Os detalhes disso ainda estamos tentando descobrir. A IAT está citando um repórter do veículo El Periódico em Barcelona. E esse veículo diz que a polícia, nas imagens de vigilância, vê Jimmy do lado de fora do clube, onde ele estava com alguns amigos. Os amigos foram para casa e ele ficou mais um pouco, por volta das 3 da manhã. Eles o viram saindo do clube com outra pessoa. A polícia agora tem o telefone do Jimmy, e a maneira como ele foi encontrado parece muito importante. Estamos começando a analisar as pistas recebidas. A mãe do Jimmy tem postado muito no Facebook sobre o desaparecimento do filho. Ela postou esta foto dele em um grupo do Facebook. Ela diz que esta é uma foto do Jimmy na noite em que ele desapareceu. Esse foi o último lugar onde ele foi visto, a Boate Choco, em Barcelona. Quando olhamos fotos desse lugar no Instagram, só para você ter uma ideia, está lotado de gente, quero dizer. É aquele tipo de boate que tem uma pista de dança, onde as pessoas, centenas de pessoas, ficam ombro a ombro lá dentro. E é o tipo de lugar que vai até as primeiras horas da manhã, o que é bem típico na Europa. Jimmy foi visto pela última vez por um amigo por volta das 3 da manhã, nesta boate, na terça-feira, horário de Barcelona. Esse amigo decidiu encerrar a noite e voltar para o Airbnb, onde todos estavam hospedados. Mas Jimmy, segundo dizem, decidiu ficar nessa boate, Choco. Mas, segundo relatos, Jimmy nunca voltou para o Airbnb. E quando ele não voltou, foi aí que as pessoas que o conheciam entraram em contato, chamaram as autoridades e disseram que ele estava desaparecido e que algo poderia estar errado. Agora, antes de entrarmos mais nas grandes pistas que as autoridades podem ter, neste caso, eu quero mostrar para vocês onde Choco está localizada no mapa da cidade, porque eu também acho que isso é realmente importante. Você pode ver que fica bem na costa, bem na beira da praia. Não está claro o que mais as câmeras estão mostrando agora, se foi na praia ou nas ruas indo para o interior que flagraram Jimmy saindo daquela boate, supostamente com outra pessoa. Agora, a mãe de Jimmy escreve que ele estava usando uma camiseta branca e calça escura, provavelmente de moletom, e também, provavelmente, estava usando uma corrente dourada com uma cruz de strass. Aqui está outra foto que a mãe dele compartilhou do filho. Ela diz que foi tirada 2 dias antes dele desaparecer. Segundo relatos, membros da família dele estão indo para Barcelona agora para continuar a procurá-lo. Os amigos que ele visitava em Barcelona agora o procuram, segundo relatos. Se você buscar Jimmy no Facebook, verá vários grupos de estudantes americanos no exterior compartilhando sua foto e divulgando o caso. Mas vamos falar sobre algumas das grandes pistas que estão surgindo neste momento, porque a polícia de Barcelona
Além de, supostamente, ter aquela filmagem de vigilância dele, saindo da boate, está com o celular dele. E um porta-voz da família disse à Fox News que o telefone foi encontrado durante a prisão de outro indivíduo. Agora, o que exatamente isso significa? Como essa pessoa foi detida? Ainda estamos tentando descobrir isso enquanto falamos. Mas você também deve juntar isso à reportagem da Viat TV, citando informações vindas de Barcelona de que a polícia está investigando a possibilidade de crime aqui. Eles seguem analisando as imagens de vigilância que mostram Jimmy saindo do clube com outra pessoa, segundo relatos. Agora, a polícia em Barcelona, neste momento, tem sido relativamente discreta, pelo menos publicamente, com a mídia internacional. A polícia da Catalunha divulgou este comunicado à NBC News. Veja o que diz. Abre aspas, estamos realizando as verificações iniciais e registramos um boletim em uma investigação em andamento. Uma ligação foi recebida ontem de madrugada por volta da 1h da manhã, relatando um possível desaparecimento. O desaparecimento foi relatado como tendo ocorrido em 17 de março de 2026, às 3h da manhã, na área do Porto Olímpico. Agora, novamente, Jimmy está visitando amigos na Espanha neste momento, onde eles estão estudando no exterior durante o semestre. Jimmy tem 1,85 metros de altura e pesa 79 quilos, de acordo com sua mãe, que está em Barcelona, assim como seu pai neste momento, enquanto continuam procurando por ele. Seguiremos acompanhando essa história. Para comentar as novidades do caso, está aqui o investigador de pessoas desaparecidas, Steve Fisher. Obrigado por estar conosco no Law and Crime. Acabamos de passar por alguns dos detalhes que estão surgindo sobre esse caso enquanto gravamos agora. O que mais chama a sua atenção, sabe? Como alguém que investiga esse tipo de situação. Bem, sabe, o aspecto internacional disso complica as coisas. Quero dizer, imagino que a família deva estar se sentindo tão desesperada agora. Em um caso comum de desaparecimento, tudo já se complica, você não sabe o que fazer. Agora imagine isso em outro país, sem sua polícia e com possível barreira de idioma. Eu me sinto péssimo por eles. Mas, sabe, tudo tem que começar pelas imagens de vigilância. E especialmente lá na Europa e nessa região onde ele estava, está tudo coberto por câmeras. Então eu acho que eles vão conseguir uma pista bem rápido. Eu sei que houve algumas reportagens recentes de jornalistas dizendo que agora eles estão suspeitando de crime. E eu suponho que isso seja baseado no que eles estão vendo nas câmeras. Certo. E de acordo com essa reportagem, então é meio que alguns graus de separação. Foi a Viat TV que divulgou isso. Eles são do Alabama. Eles falaram com um repórter que cobre o caso em Barcelona, que diz que foi depois das 3 da manhã. Eles viram um vídeo de Jimmy Gracie saindo dessa boate com alguém. Não sabemos se é uma garota, não sabemos se é um cara, não sabemos qual é a relação deles. Mas você sabe, ele sai dessa boate. E então, ao olhar para isso, eles estão suspeitando de crime. É curioso, o amigo que estava com ele na boate até 3 da manhã foi embora e o deixou para trás. Você pensaria que ele, ou ela, seria uma testemunha bem importante em relação a com quem eles estavam andando nessa boate. Porque não consigo imaginar que se seu amigo realmente gostasse de ir a boates, ele não ficaria sozinho. Tipo, tinha que ter pessoas com quem eles estavam conversando lá dentro. Então, isso mesmo. E sair às 3 da manhã não é nada estranho em Barcelona. Na verdade, essa boate nem abre antes das 11 da noite. E eu entendo o porquê, sabe? Já fiz isso, costumava fazer. Sabe, eu quero ficar lá por um motivo, mas o único motivo para querer continuar lá é se você conheceu alguém lá com quem se sente à vontade, com quem quer continuar saindo. Então, tem que ter alguém lá que saiba quais foram os últimos passos dele. E eu realmente acho que isso vai girar em torno disso. Provavelmente a maneira como ele saiu foi por causa desse telefone que desapareceu e que agora está com a polícia. Acredito que esse será o ponto central. Seja uma armação ou outro motivo, ele saiu porque queria encontrar ou achava que sabia quem estava com o telefone. Mas vai ter algo, duvido que ele estava lá sozinho, sabe? Vou te dizer, só olhando rápido na internet, muita gente postou clipes no TikTok antes de saber que ele tinha sumido naquela noite. Tem bastante cobertura de dentro daquele, não muita, mas tem cobertura de dentro daquele clube, além da própria vigilância deles. Tem coisa no TikTok agora. É. E olhando o Instagram da boate,
Parece que está lotado de gente, ombro a ombro, quero dizer. Claramente, Barcelona é um daqueles destinos, especialmente para quem está de férias de primavera. Sempre é uma época movimentada por lá, mas eu também tenho a impressão de que essa vigilância na boate não é só uma câmera fixa na parede, que vai ter maneiras de ver com quem ele estava e para onde eles foram durante a noite. Quando se trata disso, porque eu lembro de vezes que, tipo, eu nunca fiz intercâmbio, mas já estive em Barcelona. Sempre dizem para ter cuidado com batedores de carteira na Europa, mas esse não é um lugar em que se pensa nisso. E não estou dizendo que isso aconteceu, mas tipo sequestro ou crime violento. Não parece que isso é algo que normalmente acontece aqui. Esse é o tipo de coisa que alguém de fora do país deve ficar atento. Parece que isso seria, se realmente seguir pelo caminho de crime, algo muito incomum. E olha, podem ser dois eventos totalmente separados. O telefone pode simplesmente ter sido furtado e talvez ele nem soubesse ainda, porque dizem, e eu sei que isso passou por uma emissora de notícias do Alabama, mas na verdade estou lendo de uma de Barcelona. Eu só traduzi. E eles estão dizendo, sabe, que ele estava do lado de fora com uma pessoa não identificada. Ninguém falou sobre ter visto uma briga do lado de fora ou algo assim. Parece que podem ser dois eventos distintos. Talvez ele tenha encontrado alguém e ido a algum lugar sem relação com o desaparecimento do telefone. E sabe, talvez nada tenha dado errado, talvez eles estejam em uma farra, mas parece que há um motivo para estarem chamando isso de crime. Talvez isso aconteça porque, mesmo dizendo que a pessoa não foi identificada, eles podem ter uma ideia de quem seja. E lembre-se, é uma indústria do turismo, então serão discretos sobre qualquer coisa ruim que ocorreu. Sendo honesto, quando vi onde ficava o Choco, acho que é esse o nome da boate, notei que era bem na beira da praia. A preocupação às 3 horas da manhã é que talvez seja alguém que bebeu demais. Sabe, ele tem 20 anos e nitra no mar, mas não parece, pelo menos até agora, que seja esse o caminho que isso está tomando. Do ponto de vista da família, que pesadelo eles estão passando. Eu sei que a mãe e o pai, segundo relatos, foram para Barcelona. Mas tipo, como você supera isso? E não é só a questão da barreira do idioma. Mas Barcelona e a polícia de lá têm regras muito diferentes. E provavelmente têm uma postura um pouco diferente em relação a fornecer informações do que você teria se esse caso estivesse acontecendo em San Diego. Como você lida com isso? Quero dizer, especialmente se eles contratam alguém como um detetive particular para entrar e tentar ajudar. Bem, isso acontece muito com casos estrangeiros, eles, especialmente as autoridades, sentem que os americanos acham que podem conseguir o que quiserem, sabe, o que quiserem. Eles são, de certa forma, superiores, autoridades ou algo assim, então eles vão pegar o caso e serão muito fechados. Se eu estivesse aconselhando a família agora, eu diria para contar com o consulado dos Estados Unidos o máximo possível. É para isso que eles estão lá. Eles têm esses relacionamentos com os altos escalões. E isso, olha, isso vai ganhar proporção nacional. Isso vai ser uma grande notícia. Acho que esse caso será notícia nas próximas 24 horas. E as autoridades lá na Espanha vão querer controlar essa situação. Então, acho que é com o consulado dos Estados Unidos que a família precisa contar agora para conseguir respostas. E como vai ser difícil lidar com o nível local, vai ter muito ego envolvido. E, sabe, especialmente se a polícia americana estiver tentando conseguir atualizações e tudo mais. Então, conte com o escritório do consulado. É para isso que eles estão lá. E, cara, você só torce pelo melhor. Você só espera que, tipo, ele esteja festejando em algum lugar e nem faça ideia do que está acontecendo. Quanto a isso, sabe, a primeira coisa em que pensei também, claro, foi na água. Mas você vê a foto dele, ele não parece tão alterado assim. Parece que talvez ele tenha tomado uns drinks. Não parece alguém que vai entrar na água. E também aquela praia é muito bem iluminada. E também é tipo uma entrada de porto. Então eu não, sabe, eu acho que a água não tem relação aqui, mas o motivo pelo qual ele saiu é realmente a chave. Ele foi tentar encontrar aquele telefone, ou ele saiu com alguém para continuar a festa, o que às 3 da manhã não é incomum em Barcelona. Não quero dizer, eu não costumo ir à Europa, mas geralmente é um lugar onde as pessoas ficam até de madrugada. Sim, Sabe, também é um lugar onde as pessoas, você sabe, muitas vezes se desconectam, sabe, da internet. E, sabe, ok, você esperaria, no melhor dos cenários, que fosse algum tipo de mal-entendido. é. Mas ao mesmo tempo, sabe,
Acho que em 24 horas estaremos diante de uma história. Se realmente seguir o caminho que esse relatório está indicando, onde eles estão investigando uma possível ação criminosa, vamos falar sobre isso pelo futuro previsível. Quando você vê esses casos em um país estrangeiro, especialmente em Barcelona, que depende do turismo, eles não querem ser vistos como um lugar onde crimes acontecem com estudantes universitários americanos. Tipo, como você já viu isso impactar a polícia em alguns casos e cidades e investigadores quando você tem um caso como esse começando a se desenrolar. Bem, quero dizer, eles mantêm tudo incrivelmente em sigilo. Acho que vimos isso acontecer na República Dominicana por volta dessa época no ano passado, sabe? And, uh, Yes. Isha Konanki. certo. Então eles vão, sabe? Eles têm o próprio jeito de trabalhar nos casos. Eu realmente, mas talvez nesse caso, olha, parece que eles devem ter motivos para acreditar que algo ruim pode ter acontecido. Não acredito que dariam a uma repórter local, caso a reportagem seja correta, se essa repórter local estiver certa, uma declaração de que há crime envolvido, a menos que realmente pensem assim tão cedo, cerca de 20 ou 30 horas depois, devem ter mais informações. E isso me faz pensar se a pessoa que eles têm sob custódia, de quem pegaram o telefone, talvez esteja ligada ao grupo de pessoas que ele conheceu. E essa pessoa deu declarações ou algo no sentido do que pode ter acontecido aqui. Mas também acho curioso que eles foram e revistaram o Airbnb dele imediatamente. Eles fariam isso para ver as coisas lá, mas não creio que fosse prioridade, embora tenham incluído isso na declaração ao repórter. Então é tudo muito curioso. Realmente é. E eu acho também, uma outra coisa que eu sempre penso, que é um bom contexto nessas histórias, é que o que significa crime na Espanha e em espanhol pode ser diferente da forma como interpretamos. Quero dizer, certamente crime, quero dizer, sua mente vai para os piores lugares. Mas sabe, o que um crime pode ser, os possíveis desdobramentos disso podem não ser tão ruins quanto talvez a gente imagine. Ao pensar em crime nos Estados Unidos, sua mente logo imagina o pior cenário. Com isso, sabe, considerando a área onde eles estão e olhando o mapa, você vê sim a água, mas parece que essa é uma área bem popular em Barcelona. Tipo, como isso funciona quando se trata de juntar as peças, sabe? Se ele está fora do clube com essa pessoa e eles estão do lado de fora do choco, onde, sabe, para onde eles vão depois, parece que Barcelona é o tipo de lugar onde você pode segui-los pela rua e ter uma boa ideia de para onde eles estão indo. Mas eu fico pensando, já que não ouvimos mais nada até o momento desta gravação, o que você acha sobre a quantidade de informações disponíveis e por que não divulgaram mais? Não sei. O que você disse está certo. Você não quer que essa área seja só a Europa. Dá para entrar no Google Street View. Tem muitas câmeras no clube, todos os comércios ao redor do clube. Também tem um porto, fica tipo em um cais e eles têm câmeras olhando para aquele clube. Então acho que eles vão conseguir vê-lo, eles vão conseguir rastreá-lo. E o fato é que é uma área muito densamente povoada, certo? Se algo violento, como uma briga, tivesse ocorrido por perto, provavelmente já saberíamos. É isso que realmente confunde. Parece que ele foi voluntariamente, provavelmente com alguém. E é como você disse, talvez haja uma má interpretação de crime porque ele não estaria nas ruas. Já o teriam achado se tivesse sido espancado ou algo assim. Então, talvez. Sabe, é difícil dizer, mas há muitas câmeras. E se algo violento tivesse acontecido, acho que teria sido registrado e eles teriam dito algo, eu acho, até agora, ou pelo menos dado alguma informação para a família. A família parece estar repassando ao público o que descobre. Então, não sei, parece que ele realmente foi embora. Apesar de afirmarem que só o viram do lado de fora, conversando com uma pessoa desconhecida, ele claramente foi embora, provavelmente com essa pessoa. E, sabe, se eles vão rastrear aquele carro, ou se eles pegaram um táxi ou qualquer coisa assim, eu acho que eles conseguiriam, com todas aquelas câmeras lá, sabe, é uma área densamente povoada. É, e pelo menos conseguir identificar quem é essa pessoa com quem ele estava, assumindo que estavam naquela boate, e que essa pessoa era conhecida pelas pessoas da boate.
Não estou sugerindo que seja um caso de sequestro. Nós não sabemos. Mas também penso que, ao ver sequestros internacionais, um estudante universitário de 20 anos simplesmente não parece ter valor. Simplesmente não parece que ele seja o tipo de alvo que normalmente vemos nesses casos. Não, sabe, você iria atrás de pessoas ricas, sabe? Há pessoas ricas em iates exatamente na mesma área. Sabe, eu acho que eles provavelmente têm uma ideia de com quem ele está, porque para eles dizerem que suspeitam de crime tão cedo, acho que eles têm que ter uma ideia de quem está junto, ou para o que ele estava sendo atraído, né, ou algo assim. Caso contrário, eles não teriam feito essa declaração tão rápido. Eu não acredito. Então, mesmo que eles também não estejam, neste momento, confirmando, aparentemente, se eles realmente têm o celular ou não, mesmo que a família pareça ter informações, eles definitivamente têm o aparelho por causa de uma prisão que aconteceu. E, sabe, a questão é, quando eles prenderam essa pessoa com o celular, como eles sabiam tão rápido que era o celular dele, supondo que provavelmente tinha uma tela bloqueada, isso me faz pensar se eles monitoravam um evento por câmeras de vigilância, o que os levou até quem estava com o celular, mas ainda não acharam quem estava com ele naquele momento. Certo? Tipo, como eles encontraram o celular é uma parte realmente fundamental disso nesse momento. Então, 3 da manhã, terça-feira. Estamos gravando isso às 2h21 no horário do leste, na quarta-feira. Então, sabe, e eles estão à nossa frente. O que te preocupa nessa linha do tempo? Só que já é o segundo dia que isso acontece lá, e ele ainda não foi visto. Nas primeiras 12 a 18 horas, você pode pensar que ele perdeu o celular, não sabe onde fica ou como acessar o Airbnb, não consegue contatar os amigos e dorme em algum lugar para se recuperar. Depois que passam mais 24 horas, isso meio que deixa de ser uma possibilidade. Sabe, eu duvido que ele esteja em um motel em algum lugar por mais de 24 horas sem acordar e tentar voltar. Provavelmente já teria perguntado algo ao policial até agora. Então, uma vez que esse período de dormir para passar acaba, a situação se torna muito mais crítica. E aí, junto com a notícia que recebemos poucos minutos antes de começarmos a discutir isso, de que eles suspeitam de crime. Eu acho que eles sabem muito mais e acho que provavelmente saberemos muito mais, assim como a família, nas próximas 8 ou 12 horas. Mas é como você disse, realmente não faz sentido. Então, eu não vejo isso como um sequestro e eu não sei como algo poderia se tornar tão violento assim, tipo por causa de um telefone ou algo assim, ou como isso não acabou acontecendo bem ali fora, onde as pessoas poderiam testemunhar algo acontecendo, tipo por que que eles deixariam a área. Então isso me faz pensar se ele foi atraído ou se foi para algum lugar, talvez para festejar mais um pouco, e acabou sendo com o grupo errado ou, you know, e não era realmente algo direcionado, só foi algo que deu errado na conexão. Certo. Acho que sobre essa investigação, pelo menos estamos falando sobre onde ele está. É uma cidade internacional que, como você disse, tem muitas câmeras. Esse é um lugar onde muitas pessoas têm celulares. Ele não está em algum país estrangeiro remoto, onde pode ser realmente difícil manter alguém sob vigilância quando sai. Quero dizer, parece que ele estava em um lugar muito bem vigiado. E vamos ver o que acontece a seguir. Quero dizer, eu realmente acho que, se isso acabar sendo uma situação de crime, esperamos que não seja. Você espera que ele volte para casa em segurança, mas acho que essa história vai receber muita atenção agora mesmo, sabe? No segundo dia. Mas aposto que, até amanhã, quando as pessoas acordarem, se não houver muitos avanços sobre para onde ele foi, acho que essa história vai receber muita atenção. Steve Fisher, investigador de pessoas desaparecidas, é ótimo tê-lo no Law and Crime enquanto buscamos entender mais sobre o caso e Jimmy Gracie. Obrigado por me receber. Penso na família e amigos dele e desejo o melhor. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. E agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.